Amém. Glória a Deus. Boa noite novamente, linda, amada e preciosa Igreja do Senhor, a Igreja do Deus vivo. Aos amados que nos assistem pela internet, que a paz do Senhor seja com todos, em nome de Jesus. E já peço que a amada, linda e preciosa Igreja, a eleita Igreja do Senhor, o corpo do Deus vivo, o corpo de Jesus, a noiva do Senhor, abra a palavra do Senhor em Isaías 43, dos versículos de 1 ao 3. Isaías 43, de 1 ao 3. Peço a leitura com o nosso amado pastor e em seguida que o Senhor nos abençoe, meu pastor, com a oração. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebá por ti. Te bendizemos, Deus vivo, glorioso e eterno Deus, pela oportunidade, pela grandiosa virtude de nos reunires aqui, congregado conosco, estares disponibilizando, Pai, os 5 minutos de oração, essa linda e maravilhosa ministração, esses lindos e maravilhosos louvores. E agora, Pai, capacita-nos para que recebamos, para que possamos recepcionar essa palavra colocada no coração do teu servo Anderson Vecchione, o nosso ministro, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo. E desde já te agradecemos por tudo que vai nos abençoar através dessa palavra. Em o nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Culto de adoração, águas mais profundas. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nosso Deus. Meus amados irmãos, águas mais profundas. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Meus amados irmãos, linda, amada, eleita e preciosa Igreja do Senhor, essa passagem é uma passagem profunda, um relato profundo, uma verdade irrefutável, da qual nós não devamos e não permitamos que isso saia do nosso coração. Irmãos amados, o texto, na reflexão, na busca do entendimento, me trouxe o seguinte entendimento. Nós sabemos na história, nós sabemos no relato, nós sabemos como o Senhor operou, como o Senhor agiu, como o Senhor estabeleceu sua igreja, quando o Senhor chamou Abraão, estabeleceu a promessa para Abraão, Isaac, o filho da promessa, em seguida Jacó. E o Senhor nos traz e nos ensina, na sua palavra, que quando Jacó nasce, Jacó tem uma definição, um conceito sobre a sua vida, o significado, e o Senhor leva Jacó para ter experiências profundas com ele, ao ponto de transformá-lo, de não mais chamá-lo de Jacó, mas de Israel, como o escolhido de Deus, como o povo de Deus. Isso me saltou aos olhos, irmãos, porque quando na palavra sabemos que nada do que está aqui está em vão. Irmãos, nesses últimos dias, e muito é apresentado nesse ministério, neste altar, muito é trazido o zelo e o cuidado da palavra do Senhor, abrindo aqui um parênteses, fazendo um adendo, para que nós tenhamos muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, com aquilo que se consome na internet. Como assim, irmão Anderson? Irmãos, sabemos que a internet é uma porta escancarada.
Tem de tudo lá. Muitas verdades, muitas meias verdades que são grandes mentiras, muitos homens que se dizem de Deus, querendo passar conhecimento, deturpando a palavra de Deus, dos quais muitos dizem que a Bíblia está errada, que a palavra que foi traduzida errado, que o entendimento, que a palavra que está aqui na Bíblia está com um entendimento contrário, averso. Então, meus irmãos, um adendo e o parêntese do sentimento que me vem ao coração é: tenhamos muito cuidado, que amada, linda e preciosa igreja, atente bem para o que está sendo dito, que venhamos a observar bem o que está sendo dito, que tenhamos muito cuidado, mas muito cuidado com o que está sendo consumido nesses últimos dias, irmãos, porque a palavra de Deus nos diz que o inimigo, o diabo, ele anda ao derredor, querendo tragar, querendo destruir, querendo plantar mentiras, querendo causar dúvida nos corações, querendo desmerecer a verdade da palavra, o que ele não vai conseguir, porque a verdade ela é irrefutável. Porque a verdade do nosso Deus, a palavra do nosso Deus, ela é irrefutável. Então, meus irmãos, que nós venhamos com muito zelo, com muito amor e com muito carinho, com muito temor diante de Deus, atentar para as verdades ouvidas, do alimento que é apresentado neste altar, do alimento que é apresentado neste aprisco, porque nós venhamos crer e tomar posse que aqui não há veneno na panela. Porque, mais uma vez, eu quero trazer aqui esse entendimento, meus irmãos, isso não é, eu vou falar no sentido de zelo, de temor, porque nós somos um corpo. Meus irmãos, nós fazemos parte de um ministério que nossas vidas estão sendo conduzidas para a eternidade. Diferente daquilo que a gente observa no mundo, diferente daquilo que a gente observa em outros ministérios, não querendo aqui jamais colocar na balança, jamais. É o Senhor que sabe e conhece cada um, mas é pela seriedade do temor diante de Deus que nós temos que entender e cremos que nós entendemos que nossas vidas estão sendo conduzidas para nós estarmos na eternidade com o Senhor. E nestes princípios, nestes moldes, nesses critérios, a verdade da palavra que é ministrado neste altar, ela vai vir confrontar o nosso eu. Ela não vai vir amaciar o nosso ego. Ela não vai vir trazer um conforto para aquilo que eu estou querendo ouvir no sentido de amaciar o meu eu, mas para aquilo que eu estou buscando no Senhor para a condução da minha vida. Tenho certeza que muitos, em suas orações, em suas intimidades com o Senhor, apresentam suas causas ao Senhor, apresentam suas queixas, apresentam suas necessidades, apresentam suas dúvidas, apresentam tudo aquilo que é concernente à sua alma, ao seu espírito, à sua vida em oração ao nosso Deus. E eu tenho certeza que deste altar saem respostas, porque eu tenho certeza que nós fazemos parte de uma estrutura sacerdotal, de uma liderança que teme, louva e adora o nome do nosso Deus, o nosso Senhor. Então eu tenho certeza sim, meus irmãos, e não venhamos abrir mão da fidelidade do nosso Deus para com a nossa liderança na vida dos nossos pastores. É um adendo, é um parêntese. Então tenhamos muito cuidado, meus irmãos, com aquilo que é consumido na internet. Tenhamos muito cuidado com aquilo que você clica para ouvir, como se aquilo fosse algo de completar a necessidade que eu, você, nós temos para as nossas vidas. Meus irmãos, nós já somos muito bem alimentados. Nós já somos muito bem alimentados. Se nós pararmos para conversar com outros amados irmãos de outras denominações e outras congregações, nós vamos ver o quão nossas vidas são usadas para abençoar esses amados irmãos no conhecimento da palavra de Deus. Não que isso venha de nós mesmos, mas é pela fidelidade do nosso Deus para com a vida do nosso pastor. Então eu gostaria de fazer esse adendo. Nós fazemos parte de um aprisco, onde existe sim temor a Deus, onde existe sim uma visão de águia, que se deste altar sair qualquer palavra que venha porventura soar como alguma coisa que esteja fora do alinhamento da sã doutrina, eu tenho certeza, meus irmãos, como todos vocês, como todos nós, tenhamos a certeza que o nosso pastor vai se posicionar e não permitir, como águia, como pastor,
como aquele que vai prestar conta das nossas vidas, para que deste altar saia a palavra que venha confrontar o nosso eu, que vai nos levar para a eternidade, que vai fazer com que a nossa natureza humana venha cada vez mais se submeter à verdade do Evangelho, que é ministrada neste ministério. Então esse foi um sentimento, um adendo, um parênteses, com muito zelo, com muita honra, com muito amor, com muito respeito, porque nós estamos sendo conduzidos para a eternidade, meus irmãos. Então, nesta questão do que nós podemos observar, no primeiro versículo do capítulo 43, o que nós podemos aprender? Ora, o Senhor, ele criou a Jacó e formou a Israel. O interessante que me saltou aos olhos é que quando Deus cria Jacó, o Senhor já sabia de toda a estrutura de Jacó. O Senhor já sabia de todo o comportamento. O Senhor já sabia de quem seria Jacó. E o Senhor olhou para Jacó, do qual o nome significa usurpador, do qual o Senhor sabia de todas as artimanhas de Jacó, do qual o Senhor sabia de tudo aquilo que Jacó iria fazer. E o Senhor, em Jacó, ele o transformou em Israel. Houve ali um processo, houve ali toda uma experiência, tudo aquilo que Jacó passou, as experiências que Jacó teve, as experiências íntimas que Jacó teve com o nosso Deus, com o Senhor. Experiências maravilhosas, como o Senhor o fez prosperar, como o Senhor transformou a vida de Jacó, como o Senhor fez tudo aquilo que estava no seu coração para com a vida de Jacó, o transformando em Israel, o determinando que ele fosse Israel. De posse desse entendimento, meus irmãos, nós podemos aplicar isso para as nossas vidas. Nós sabemos que quando a palavra traz esses exemplos são exemplos que, espiritualmente falando, nós podemos nos coadunar com esses exemplos, nós podemos nos encaixar com esses exemplos, nós podemos pegar estes exemplos e aplicar para a nossa vida, de saber que um dia nós éramos como Jacó, de saber que um dia nós fomos usurpadores, um dia nós pautamos a nossa vida e todo aquilo que a gente queria conquistar na vida com base em mentiras. Nós um dia éramos enganadores, nós um dia andávamos de acordo com aquilo que a gente julgava ser certo, na nossa natureza, no nosso eu, e um dia o Senhor olhou para nós e nos resgatou. E um dia o Senhor nos resgatou e decidiu no seu coração que Ele iria começar uma boa obra na nossa vida. E o Senhor nos escolheu, e o Senhor nos escolheu nele, nos elegeu, e o Senhor nos trouxe para a sua presença. E a partir do momento que o Senhor nos trouxe para a sua presença, o Senhor estabeleceu em nós um chamado de nos transformar, de transformar a nossa vida, um estabelecimento de nos fazer Israel de Deus. Então eu e você, nós podemos sim dizer que nós somos também o Israel de Deus. Nós também somos aquele que um dia andávamos desgarrados e hoje nós estamos caminhando de acordo com o projeto de Deus para com a nossa vida. E neste projeto, o Senhor nos diz e nos estabelece uma promessa. Não temas, porque eu te remi. Não temas, porque eu te transformei. Não temas, porque eu te limpei. Não temas, porque o meu sangue vertido naquela cruz estabeleceu algo sobrenatural que te livrou, que te transformou, que te libertou. Porque, meus irmãos, é humanamente impossível alguém andar anos e anos de uma forma, de um caráter, de um comportamento, de uma transformação que não seja genuíno. A palavra do Senhor nos diz que ainda que alguém venha agir desta forma, um dia vai ser revelado. Um dia essa mentira vai ser escancarada, vai ser revelada. Mas nós estamos aqui querendo tratar daqueles que verdadeiramente foram transformados por Deus. Daqueles que verdadeiramente sabem, entendem e compreendem que tudo aquilo que era vivido no mundo hoje não é mais pela transformação sobrenatural do sangue do Senhor Jesus vertido naquela cruz sobre nossas vidas. Então o Senhor nos diz, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Eu, você, nós somos do Senhor. Eu, você, nós, o Senhor nos diz esta noite, tu és meu. Cada um se olhe diante do Senhor e saiba, entenda e compreenda, aos amados que nos assistem pela internet, o Senhor te diz esta noite, tu és meu. Agora, esta verdade também irrefutável não nos dá a liberdade de saber que somos do Senhor e vamos continuar agindo como o Senhor não se agrada.
Porque a palavra do Senhor também nos ensina que existe uma condição para que nós venhamos a sair da presença do Senhor. Porque a palavra do Senhor nos ensina que o inimigo, ele não vai nos arrebatar da mão dele. Mas se alguém de livre e espontânea vontade, se alguém com a sua liberdade, se alguém com seu livre-arbítrio quiser sair da presença do Senhor, essa pessoa tem essa liberdade. O Senhor não se agrada daqueles que retrocedem, daqueles que olham para trás, daqueles que abrem mão de saber de tudo aquilo que o Senhor tem de transformação, tem de algo novo, tem de vida nova, e essa pessoa, esse amado ou essa amada, abre mão de viver essa verdade. Então, que nós tenhamos essa verdade irrefutável no nosso coração. O Senhor nos diz: chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. A palavra do Senhor também vai nos ensinar e nos trazer a simbologia da água. A simbologia da água na palavra de Deus, ela é muito vasta, ela é muito ampla. A água na palavra do Senhor, ela representa cura, ela representa saciar a alma, sedentar, ela representa o próprio Senhor quando diz que Ele é a fonte da água da vida. Mas o Senhor também vem nos ensinar na sua palavra o exemplo de água, das muitas águas, como os povos, nações, raças. O Senhor também vem nos ensinar na sua palavra que a água também traz o simbolismo, muitas águas traz o simbolismo dos problemas, das questões que se levantam. Em Cantares, capítulo 8, versículo 7a, eu peço que a linda e amada igreja possa abrir, Cantares 8, 7a. Vejamos o que o Senhor nos diz. Hoje nós iremos passear, fazer um passeio santo na palavra do Senhor, para nós entendermos o sentimento que o Senhor quer falar conosco. Águas mais profundas, uma profundidade de intimidade com o nosso Deus, e nós iremos entender o porquê o Senhor quer falar isso conosco. Cantares, capítulo 8, versículo 7, a parte A. Sabemos que Cantares, um livro poético, representa um noivo declamando seu amor para com a sua noiva assumindo o compromisso de amor para com seu noivo, se entregando em amor para com seu noivo. Livro poético escrito pelo nosso amado Salomão. Olha o que o Senhor nos diz, Cantares 8, versículo 7, parte A. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Isso nos traz um entendimento de que dentro do casamento, dentro do compromisso, dentro da aliança do casamento, ainda que se levantem muitas águas, ainda que se transbordem os rios, que se levantem os rios, os problemas, as questões do cotidiano, as questões que se levantam, isso não vai apagar o amor. Isso não vai atrapalhar os planos, isso não vai fazer com que o amor de Deus para com as nossas vidas não seja manifesto. Quando alguém, por exemplo, pode se questionar, poxa, mas por que essa situação? Por que esse contexto? Por que essa circunstância? A questão não é o porquê. A questão é saber que o Senhor nos fez uma promessa. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque quando tu passares pelos rios, eles não te afogarão, eles não te submergirão. E aí nós precisamos entender e compreender a diferença de problemas para a diferença de consequência de erros e falhas. A consequência no reino espiritual, porque, meus irmãos, não venhamos abrir mão desta verdade. O reino espiritual é real. O legalismo do reino espiritual é real. Quando o inimigo foi diante de Deus querer pedir a vida de Jó, ali ele quis se prevalecer do legalismo. Ali ele quis acusar Jó. Ali ele queria encontrar uma brecha na vida de Jó. Mas o Senhor, conhecendo o coração de Jó, o Senhor sabendo quem era Jó, o Senhor não permitiu que o inimigo ceifasse a vida de Jó. Mas o cerne da ministração não é essa. Voltemos para o cerne da ministração, o sentimento da ministração. A questão é nós entendermos que existem causas e consequências na presença de Deus. A questão é nós
separarmos o precioso do vil. A questão é nós separarmos o entendimento de saber que nós estamos falando aqui de situações externas que se levantam contra a nossa vida e não de consequência de erros e pecados. As consequências dos erros e dos pecados, se alguém porventura esteja nessa condição, busque arrepender-se, busque a presença do Senhor, busque estar em fidelidade com Deus, enquanto há tempo, para que o seu nome não seja riscado do livro da vida. Se porventura, que Deus nos livre de alguém estar nessa condição. Mas que nós voltemos para o entendimento de onde o Senhor quer nos levar para falar ao nosso coração sobre as águas mais profundas. Separado esse entendimento, meus irmãos, separado esse entendimento, linda, amada e preciosa igreja do Senhor, as águas mais profundas de Deus, a intimidade mais profunda do Senhor para com a nossa vida, a intimidade da busca, a intimidade da entrega, a intimidade de ter um entendimento totalmente entregue ao nosso Deus, porque nós não podemos abrir mão de uma verdade irrefutável. Nós seremos arrebatados, irmãos. Nós não estamos plantando nossas sementes no Senhor para ficar 100 anos aqui nesta terra. A qualquer momento o Senhor vai rasgar o céu e vai nos arrebatar. Que nós continuemos sim produzindo, que nós continuemos sim estudando, que nós continuemos sim trabalhando, cuidando da vida dos nossos amados, direcionando nossa vida para estar em santidade com o nosso Deus, buscando a sabedoria do Senhor para tomar decisões sábias, buscando tudo aquilo que está na sua palavra para que nós venhamos nos municiar e continuar caminhando. E é nessa questão de continuar caminhando, é na caminhada com o nosso Deus, é estar lado a lado com o Senhor, é caminhar olhando para o Senhor. É neste cerne que eu quero chegar com a linda, amada e preciosa igreja, sobre águas mais profundas. Vamos abrir a palavra do Senhor em Ezequiel, capítulo 47. Olha que maravilhoso, olha que lindo, olha que tremendo, olha que glorioso, como o Senhor falava em visões para com Ezequiel, para com os seus profetas. Mas olha essa visão que o Senhor deu para Ezequiel. Dentro do contexto do que nós iremos ler, o Senhor leva Ezequiel em visão e lhe dá a visão do templo. O Senhor dá a visão do templo para Ezequiel e o Senhor vai mostrando todos os detalhes e todas as medidas de toda a estrutura do templo, como o templo deveria ser, como o templo é construído, como o templo é feito, dá a visão das leis, dá a visão dos sacerdotes, de tudo que seria realizado no templo. E neste contexto, Ezequiel capítulo 47, dos versículos de 3 ao 5. Amém? Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. As águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Meus irmãos, buscando aqui o entendimento, buscando a compreensão, buscando o Senhor, meditando, o que o Senhor falou comigo? O que nós podemos extrair de conhecimento deste trecho? Simplesmente Ezequiel, na visão com o Senhor, ele caminhou 4.000 côvados. O Senhor o fez caminhar na parte externa, depois que ele havia dado uma volta, depois que ele havia sido conduzido pelo Senhor. Aí o Senhor, vem cá agora, vamos caminhar aqui. E Ezequiel caminhou 4.000 côvados. Primeiro ele caminha 1000 côvados. Um côvado é o equivalente a 44,4 centímetros. Mas na orientação que o Senhor havia dado para Ezequiel, o Senhor pediu para que ele considerasse como um côvado a medida de um côvado
e mais 4 dedos, o que ia dar em torno de 51,8 centímetros, de acordo com as referências bíblicas que nós temos na própria palavra do Senhor. Então, se nós fizermos um cálculo rápido, Ezequiel caminhou 4.000 côvados. Multiplicando por 51,8 centímetros, Ezequiel caminhou, basicamente, 2.072 metros, ou seja, 2 quilômetros e mais 72 metros. E aí isso me trouxe a seguinte curiosidade. Eu sei que, se não todos, mas 99,9% dos irmãos que estão aqui já tiveram a oportunidade de ir na minha casa, lá na Cariquara, lá na casa onde minha mãe mora, na casa da minha mãe. E ali na Cariquara, nós temos aquele ladeirão. Entrou na entrada do conjunto, ali na entrada da onça, desce o ladeirão, e lá no final faz a curva, faz outra curva e segue. Até chegar em casa, são exatamente 1.050 metros, 1.100 metros aproximadamente. Então é como se, de repente, numa bela noite de confraternização, o nosso amado pastor conversando com alguém ali, dando orientações, dando conselho, refletindo com alguém, e o pastor chegasse com essa pessoa e dissesse assim: poxa, está muito barulho aqui, tem muita gente, vamos caminhar. E aí o pastor pega essa pessoa e vai caminhando, vai refletindo, vai tratando das questões concernentes, e eles resolvem caminhar, e quando eles se dão conta, eles já estão lá na entrada do conjunto. E depois eles retornam caminhando novamente. É uma caminhada considerada. É uma caminhada de 2 quilômetros. É uma caminhada que, realmente, para quem quer estar fitness, é uma boa sugestão, né? Fazer essa caminhada. Mas o Senhor levou Ezequiel a fazer essa caminhada, e à medida que ele avançava 1.000 côvados, o Senhor lhe dava a visão da condição do rio. Quando ele caminhou os primeiros 1.000, ele viu um rio que estava rasinho. E ali o Senhor, vem cá, vamos caminhar mais 1.000. E de repente, quando ele continua nessa caminhada, o rio já está no joelho. E ali ele, beleza, e o Senhor, vamos mais 1.000. E quando ele caminha mais em torno de 518 metros, as águas já estavam no lombo. E de repente, quando o Senhor chama ele para caminhar mais 1.000 côvados, as águas já eram águas profundas. Águas profundas que Ezequiel relatou que não se podia passar. É como se não desse para caminhar. Quem já tentou caminhar debaixo do rio sabe que existe uma certa dificuldade. Então Ezequiel relata que essas águas só podiam se passar a nado, mas não dava para atravessar. Não dava para atravessar andando. E o que eu extraí de entendimento disso? Bem, se nós pararmos para pensar e trazer para o nosso cotidiano, para a nossa vida, para a nossa questão espiritual, nós podemos entender que não se podia atravessar na condição do homem. Na conjectura santa que o Senhor nos dá, nós podemos entender que este rio que procede de Deus, ninguém vai conseguir caminhar na sua suficiência humana. Este rio que procede da presença de Deus, ninguém vai conseguir atravessar esse rio, nadar este rio, pela sua eloquência, pela sua sapiência, pela sua condição, pela sua sabedoria humana, pela sua conquista e força humana, pelo seu jeitinho humano, pelo seu jeito de ser, humanamente caído, digamos assim. Mas se nós pararmos para entender e observar, quem leva Ezequiel para esta caminhada é o Senhor. Quem leva Ezequiel para observar esta situação, esta condição, esse contexto, é o Senhor. E nós sabemos que para estar caminhando lado a lado com o Senhor, nós precisamos estar buscando ao Senhor, digamos assim, em santidade ou em processo de santidade. Nós precisamos estar buscando a intimidade com o Senhor todos os dias. Nós precisamos cada vez mais mergulhar mais profundo na presença de Deus. Nós precisamos cada vez mais nos entregar em adoração pela oração ao nosso Deus, intimidade de oração com o nosso Deus, intimidade de busca, leitura da sua palavra, intimidade de temor ao nosso Deus, intimidade de fidelidade para com o Senhor, adorando, exaltando, louvando o nosso Deus, congregando. Também fazendo um parênteses para os amados que por motivo justo não estão aqui, mas digamos isso na estrutura daqueles que
buscam e adoram o nosso Deus. Para que haja a fidelidade com o Senhor, para que haja o temor diante do Senhor. Então nós podemos aprender que cada vez mais que eu busco o Senhor, na profundidade do conhecimento de Deus, na profundidade daquilo que Deus tem para a minha vida, cada vez mais eu mergulho mais fundo nas águas de Deus. E neste mergulhar das águas de Deus, nós temos promessas, porque nós sabemos que nas águas do Senhor, essas águas não são em vão, essas águas não são águas mortas, essas águas não são qualquer água. O Senhor nos traz como exemplos na sua palavra, trouxe aqui alguns exemplos, alguns poucos exemplos de todos os exemplos que nós podemos aprender em relação referente às águas profundas, as águas do Senhor. Nós temos ali o exemplo do paralítico do tanque de Betesda, que é onde aquelas pessoas enfermas podiam encontrar a cura, era num tanque de água. E o próprio Senhor, a própria água da vida, vem e estabelece a cura para aquela vida. A própria fonte de águas vivas estabeleceu a cura para aquele amado, para aquele servo. Nós temos também o exemplo das águas que limpam, o exemplo da lavagem dos discípulos. Quando o Senhor chama Pedro e diz: Pedro, vem cá, deixa eu te lavar, vou lavar teus pés. Não, Senhor. Que é isso? Se eu não te lavar, Pedro, se eu não lavar teus pés, se as minhas águas que representam a minha limpeza, a purificação daquilo que eu tenho para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida, se eu não lavar teus pés que representa a tua caminhada, se todos os dias tu não vieres te lavar nas minhas águas, tu não vai te purificar, Pedro. Então, se é assim, me dá um banho logo por completo. Não, basta que só eu purificando a tua caminhada, purificando o teu coração. Pedro é a minha palavra para os Pedros espirituais. É a minha palavra, uma liberdade santa, uma conjectura santa. Os Pedros espirituais. É a condição do homem que ainda precisa atravessar o processo da transformação, o processo da santificação, daquele que já entendeu quem é Jesus, quem é o Cristo, quem é o próprio Deus, mas que precisa de uma transformação real, de uma transformação viva, de um arrependimento profundo, de entender e compreender, daquele que necessita da misericórdia de Deus, que pelas suas ações negam ao Senhor, que pelas suas ações e atitudes, ainda que estejam caminhando com o Senhor, mas negam o Senhor na sua vida, pelas saciedades do seu eu, das mazelas da sua alma, podemos colocar dessa forma. Ainda que esteja caminhando com o Senhor, mas ainda no desejo de querer saciar os desejos carnais da alma. Então, para esses Pedros espirituais, numa liberdade santa, podemos colocar desta forma, que haja um encontro genuíno, real com o Senhor, para que haja um arrependimento genuíno, para que verdadeiramente o Senhor venha estabelecer o seu propósito na sua vida, em nome de Jesus. Então, que o Senhor venha lavar os caminhos, lavar os teus pés, os nossos pés, das águas que limpam. Nós temos também o exemplo do homem que era cego de nascença, ministrado pelo nosso pastor. O Senhor cuspiu na terra, fez ali uma lama com o pó da terra, passou no olho do cego e disse: agora vai te lavar. As águas que curam, as águas que limpam. Porque ali nós temos dois processos, a limpeza e a cura, sabendo que quem curou foi o Senhor, mas é o simbolismo da água, é o simbolismo daquilo que o Senhor tem das águas para com as nossas vidas. E a mulher samaritana que estava ali querendo um direcionamento na sua alma. A mulher samaritana representa aqueles que necessitam ser direcionados, mas que estão, digamos assim, alheios, estão excluídos, estão oclusos pela questão daquilo que está se vivendo debaixo do pecado. E o Senhor vem e revela, e o Senhor vem e sacia a sede da alma, e o Senhor vem para com as nossas vidas e nos
se revela para com as nossas vidas como a fonte das águas vivas. O Senhor vem e se revela como aquele que quiser, venha e tome da água viva, que jamais terá sede novamente, jamais terá sede na sua alma, jamais terá sede das necessidades, daquilo que ainda que haja necessidade, daquilo que ainda não esteja completo, daquilo que ainda não esteja, digamos assim, alcançado nas conquistas humanas, mas é o teu Deus que te sacia, é o teu Deus que sacia a tua alma, a minha, a nossa alma. Então são essas águas mais profundas que saem do trono de Deus, na base do limiar, essas águas que em si trazem vida, trazem suas promessas, essas águas que trazem consigo vidas, promessas, cura, libertação. Mas por que tudo isso, irmão Anderson? Por que é necessário nós termos esse entendimento? Porque, meus irmãos, o Senhor está às portas. Todo esse cerne de entendimento, desse alerta, é para nós entendermos que Jesus está às portas. É para nós entendermos que o mergulhar nas águas mais profundas com o Senhor é saber que nós estaremos sendo banhados, estaremos sendo protegidos pelas águas do Senhor, purificados, transformados, curados, limpos, saciados, de saber que nada vai nos faltar, de saber que aquilo que ainda nos falte nós já temos no Senhor, é de saber que a qualquer momento o céu vai se abrir e nós seremos arrebatados. E é com base nesse entendimento, meus irmãos, o Senhor, como um pai que ama, como um pai que não quer que nenhum de nós se perca, nos diz que eu é que sei que pensamentos... Vamos abrir a palavra do Senhor, vamos abrir Jeremias. Olha o que o Senhor nos diz, meus amados. Olha o que o Senhor nos diz, Jeremias 29, versículos do 11 ao 14. Olha o que o Senhor nos diz esta noite. Amém? Eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar da onde vos mandei para o exílio, da nossa condição, que nós estávamos desraigados do Senhor. O Senhor é que sabe que pensamentos Ele tem ao nosso respeito. Ainda que nós tenhamos promessas para alcançar aqui nesta terra, ainda que nós tenhamos objetivos, ainda que nós tenhamos propósitos, e o Senhor é fiel para nos abençoar e nos ajudar, e nos fazer entrar pelas portas que Ele tem para abrir para com as nossas vidas. Mas de uma verdade irrefutável, meus irmãos, nós não podemos abrir mão. É nós acordarmos todos os dias, produzir, adorar o Senhor, buscar o Senhor, chegar em casa, fazer tudo aquilo que é necessário, dormir, planejar, mas jamais, nenhum dia, se esquecer que a qualquer momento o Senhor vai voltar. É em nenhum dia se esquecer que existe a promessa da vida eterna com o nosso Deus. É em nenhum dia se esquecer que não é de qualquer jeito que nós estaremos lá na glória com o Senhor. O Senhor nos diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, algo maravilhoso, como toda palavra é, para corroborar, para somar com o entendimento que o Senhor quer que eu, você, nós venhamos alcançar, de todo o entendimento que nós já estamos alcançando na presença de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus
tem preparado para aqueles que o amam. Meus irmãos, nós podemos crer que o Senhor está falando do gozo eterno, da glória eterna, da eternidade com Ele. Como foi ministrado aqui também pelo nosso amado irmão Yuri, que ele trouxe ali aquela visão de Isaías, quando Isaías contemplou ali o Senhor assentado num alto e sublime trono. É assim, meus irmãos, que nós iremos ver o nosso Deus. O mundo, a ciência diz que domingo vai acontecer um evento extraordinário, um cometa vai passar nos céus e na América do Sul. Quem mora na América do Sul vai poder contemplar esse cometa. Meus irmãos, nós iremos conhecer, e já temos conhecido, o Criador dos céus e da terra, meus irmãos. O que é motivo de grande gozo, motivo de dar glórias ao nosso Deus, o motivo de louvá-lo e adorá-lo. Então é esse entendimento, é essa visão, é essa compreensão, que eu creio que os amados já têm esse entendimento, essa compreensão, é de não estar apenas cumprindo digamos assim, algo mecânico, mas é saber que estão vindo para a presença do Senhor, porque irão mergulhar nas águas mais profundas de Deus, irão morar por toda a eternidade com o Senhor, e irão ser arrebatados pelo nosso Deus. Cada um dos que estamos aqui, meus irmãos, dos que nos assistem pela internet. Então, que nós venhamos a buscar essas águas mais profundas com o Senhor, estar nessas águas mais profundas com o nosso Deus, buscá-lo com mais profundidade, na sua palavra, em oração, em intimidade, temor, adoração, louvores ao nosso Deus. Meus irmãos, essa foi a singela, simples palavra do Senhor. Que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja glorificado. Chamo o ministério de louvor e peço uma salva de palmas ao nosso Deus. Bendito, exaltado e glorificado seja o nosso Deus. Aleluia.